Vem cá! Me solte! Se você não sabe de onde vem essa cena, se sinta abençoado. Essa é uma cena do terrível filme Super Mario Bros. De 1993. E como você pode ver, esse filme não poderia se parecer menos com o jogo. O Bowser é um cara meio Trump e meio lagarto. O mundo parece uma descrição de um drogado sobre Nova York. Por algum motivo a história tem uma obsessão por dinossauros. Os Goombas, meu Deus. O que fizeram com os Goomba, mano? É tanta coisa absurda que eu prefiro deixar uma lista passando pra não perder muito tempo. A história da produção desse filme é uma catástrofe tão grande que renderia um vídeo por si só. Mas hoje eu quero mostrar o porquê de todas as adaptações de jogos do passado serem tão ruins e como algumas estão escapando desse destino maldito. E voltando pro filme do Mario, nós conseguimos entender o porquê dessas histórias serem tão ruins. Não só porque ele foi a primeira adaptação de jogo para filme ou série, mas também porque ele foi a origem de diversos problemas que se repetiram através da história. Quer ver um exemplo? Em uma entrevista, o diretor desse show de horrores disse basicamente que a intenção do filme era contar a história real e que o jogo era uma perversão da história original que o filme estava contando. Essa ideia que o diretor teve demonstra uma noção geral que Hollywood tem quando o assunto é a adaptação de qualquer mídia que não seja um livro ou uma peça. A ideia de que eles são legitimadores de histórias. É o famoso, pô, esse jogo é bom, hein, mas imagina se fosse uma série ou um filme. E se olharmos para a longa, extensa história das adaptações de jogos que foram ruins, conseguimos ver essa mesma prepotência sendo salpicada em todos eles. O filme do Doom não tem demônio. Resident Evil virou uma loucura inacreditável, tudo bem que os jogos viraram uma loucura depois também, mas tudo bem. Street Fighter era triste. Muitos desses filmes que deram prejuízo ignoram os pilares principais que fizeram com que as histórias desses jogos fossem cativantes em primeiro lugar. Eu só consigo pensar nas crianças que foram no cinema pensando nisso e viram isso. A verdade é que existem vários motivos para esses filmes serem tão ruins. Os executivos não respeitam a mídia e acham que pode mudar o que quiser, o orçamento não é suficiente para representar o jogo com fidelidade, e às vezes, até com os criadores envolvidos, o roteiro sai ruim. Mas o maior problema é intrínseco às mídias em si. É um problema que eu chamo de lacuna. A ideia de que você precisa mudar tudo sobre a história de um jogo para adaptá-lo é coisa de maluco. Mas, mais maluca ainda, é a ideia de que você pode simplesmente copiar e colar a história de um jogo para um filme ou uma série e que vai dar certo. Já que quando falamos de jogos, nós temos que falar de interatividade. E isso é algo que outras mídias simplesmente não conseguem fazer. Por exemplo, no clássico Metal Gear Solid Twin Snakes, existe um boss chamado Psycho Mantis. A premissa dele basicamente é que ele é um maluco bizarro que é um telepata. Mas como que os desenvolvedores resolveram expressar o poder telepático desse vilão? Bem, no início da interação tem aquela cutscene longa que tem em todo Metal Gear. E nesse diálogo, o maluco se reinventa. Ele lê sua mente e fala quais jogos você jogou recentemente. Ele mexe seu controle com o poder da mente. Ele controla sua companheira para te atacar. A única forma de ganhar dele é trocando o controle da entrada do Player 1 para a entrada do Player 2. Se você souber o que está acontecendo, não é tão impressionante assim. O boss basicamente lê a memória do seu console e dependendo de quais jogos estão presentes na memória, certos diálogos são ativados e ele fala quais jogos você jogou. Agora, se você não sabia o que estava acontecendo, malandro, isso dava um medo do caramba. Essas interações adicionavam muito no fator creepy do boss, e isso não é possível ser feito nem em filme e nem em série. Esse é o ponto forte dos games, não só contar a história pra você, mas por você. E não precisamos nos limitar a fatores puramente interativos. Como você traduz a solidão e a frieza de Metroid? Ou a liberdade que Red Dead Redemption 2 te dá de fazer a sua própria história nesse mundo? Ou a culpa que você carrega ao ser um agente infiltrado em uma célula terrorista em Call of Duty Modern Warfare 2? O esforço que você colocou no jogo, as decisões que você tomou, o quão rápido, violento, inteligente, calmo, compreensivo você foi? Isso é impossível de ser adaptado. Então talvez nós devêssemos parar, né? Não tentar de novo, simplesmente é impossível adaptar bem um jogo para outras mídias, né? Por algum motivo, nos últimos anos algumas adaptações têm sido mais ou menos bem sucedidas. Não todas elas, ainda tem muita coisa ruim,
mas muitas conseguem trazer o universo à vida de forma espetacular e que honra a história inicial do jogo. Eu acho que o maior exemplo disso é Arcane, uma série espetacular baseada no jogo League of Legends. Se você não conhece, não jogue, você vai se matar, sério, LoL é uma desgraça. Mas se você quer saber ainda, League of Legends é um MOBA. Um jogo que foca mais em partidas competitivas entre os jogadores do que em uma jornada por dentro de uma narrativa em si. A história do mundo em que o jogo se passa é basicamente contada através de animações que a Riot Games cria, dos resumos dos personagens no jogo e nas interações entre eles. Tive uma quedinha. Até você falar com a sua arma. O interessante é que mesmo com essas informações pregressas, os roteiristas ainda sentiram a necessidade de mudar um pouco os fatos e adicionar detalhes novos que não estavam presentes anteriormente. Já que o que mais vemos durante as partidas são as personalidades dos personagens, eles resolveram colocar a relação que cada personagem tem com o outro no banco da frente da história, fazendo com que as pessoas que já jogaram o jogo se sintam interessadas na história do início. Isso tudo é para preencher a lacuna que é deixada na história quando o elemento interativo é retirado. Esse espaço que sobra não consegue ser preenchido facilmente. Toda vez que você adiciona ou altera algo referente à história original, você corre o risco de abalar os pontos principais da história e lançar um filme que ninguém quer ver. Tipo, Batalha Naval. Sério, esse filme é baseado num jogo que não tem história. É um jogo de tabuleiro, mano. Como assim? A verdade é que toda lacuna é diferente. LoL tem a sua, e foi preenchida com sucesso. Mas, para jogos diferentes, abordagens diferentes são necessárias. O que nos leva à mais próxima adaptação de jogos a ser feita: The Last of Us. Se tem um jogo que é bom candidato para adaptação, é esse. Primeiramente, o jogo não tem nada de impossível para ser adaptado. É uma série de zumbi, então é o que mais tem por aí, entendeu? Você tropeça na rua, tem uma série de zumbi. Segundo, que o jogo original já é extremamente cinematográfico, com personagens profundos e uma história envolvente. Mas se eles não preencherem a lacuna, não vai dar certo. Você precisa achar um jeito de transformar a experiência emocional de jogar o jogo em narrativa visual. E as maneiras de se fazer isso bem são quase infinitas. Infelizmente, as maneiras de se fazer isso mal também. Então, calma lá, né? Vamos manter as expectativas baixas. Eu assisti o primeiro episódio e eu achei que eles estão fazendo um trabalho competente. Além disso, eles chamaram o criador do roteiro original para fazer parte da produção. Então eu acho que vai dar tudo certo. É um primeiro passo, né? Muitas pessoas podem achar que essas adaptações de jogos são desnecessárias e que fazem mais mal do que bem para a mídia original. Muitas vezes elas estão certas. Mas é importante entender o papel que a adaptação tem de trazer as histórias dos jogos para as pessoas que ainda não as conhecem, e talvez até convencer mais pessoas a dar chance a eles.